Hello galera, Grazineios na área, bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu trago testando do gel sólido da Ellen Color. Temos aqui uma opção de gel nacional que muitas de vocês me pedem. E fora esse tem da Real Love que eu vou trazer o testando aqui também. Conforme vão surgindo de outras marcas eu vou trazendo as novidades aqui para vocês. O que eu adquiri é o Crystal Light Nude, que é o número 8. No total são 10 opções de cores disponíveis. A cor dentro do potinho parece o número 5, mas na unha fica mais parecido com o 8 mesmo. É um gel extra forte com efeito espelhado, eles formam que não queima e não deixa a unha amarelada. Contém 15 gramas no potinho. Esse gel está sendo comercializado, o valor está em torno de R$ 35. Já Born Prairie e outras marcas internacionais você encontra numa faixa de R$ 15. Na embalagem não informa a composição, ingredientes do produto, e quando eu fui fazer a compra também não tinha essa informação. Todos os anúncios que eu vi, a descrição está da mesma forma. O Piaro e Colaro falam brevemente sobre o gel sólido, que é específico para molde F1 e também para decorações. Que esse gel ele foi fabricado na China. Ele foi fabricado em setembro do ano passado e a validade dele é de 3 anos. O modo de uso da embalagem é bem vago, apenas retire o lacre com o pincel, pegue a quantidade necessária ao aplicar na unha, espalhe o gel e module conforme o desejado. E é somente isso. Então o modo de uso, na real, não ensina como realmente usa. Para começar, esse gel ele é bem difícil para manusear com pincel. No mínimo, eles deveriam informar como preparar a unha natural antes de aplicar o gel para ter um melhor resultado. É necessário usar o gel base antes do gel sólido e nem isso eles informam. Por ser um gel inovador, novo no mercado, eles deveriam ter feito um vídeo mais explicativo, mas ao contrário, eles fazem apenas aqueles vídeos de segundos, como se tratasse de um gel mágico, né, gente? Por conta dessa falta de clareza nas informações, eu já vi várias pessoas desqualificando o gel, dizendo que é propaganda enganosa, que não presta. A inscrição na embalagem ficou confusa também. Solid Sticker Adhesive Gel. Significa que é um gel adesivo, e eu até pensei que serviria para colar chips. Eu questionei o vendedor, ele informou que é um gel de construção mais indicado para molde F1. E eu vi pessoas reclamando em avaliações que as chips se soltaram. De fato, ele não foi feito para colar chips, essa é outra falta de informação. Pois existem dois tipos de géis sólidos, eu já trouxe aqui no canal a diferença e eu vou deixar o link na descrição para quem quiser assistir. Agora então vamos abrir o gel e eu vou estar conhecendo aqui junto com vocês. Ele vem com essa proteçãozinha, essa vedação. Os outros que eu já usei também vêm dessa forma. É um rosinha bem lindo, bem sutil. O aspecto é bem parecido com outros géis sólidos que eu usei. Eu achei até mais parecido com o da Born Prairie. O da Real Love, ele tem um aspecto mais apagado. Esse daqui já é mais parecido mesmo com o da Born Prairie, um pouco mais brilhoso. Ele gruda um pouco na luva. Mas ele não é pegajoso, ele não tem aquela goma igual dos géis convencionais. E o cheiro também é idêntico aos outros, meio canforado, parece um Vick, algo desse tipo. Esse gel não é igual ao poligel, que embora seja mais consistente que o gel habitual, esse aqui é como se ele fosse uma massinha de modelar mesmo. Eu vou mostrar aqui o da Born Prairie pra gente comparar, e conforme eu for trazendo os testando, a gente vai comparando um com o outro. Olha só, é bem parecida a consistência, ou até o brilho, assim, o cheiro é muito parecido. Questão, assim, de esticar também. Eu só acho que esse da Ellen Color, ele é mais fininho, assim, ó, quando você estica. Pouca coisa, assim, mas um pouquinho mais. Esse aqui eu acho um pouquinho mais consistente, assim, quando você estica ele. Uma alerta, gente, mantenha esse gel longe da luz, inclusive da luminária, tá, que tá na mesa. Eu já deixei ele debaixo ali enquanto eu fazia o procedimento e eu perdi uma parte do gel, que ele endureceu muito. Agora vamos para a demonstração. Bem, como não tem instrução, eu vou fazer da mesma forma a preparação como eu fui orientada por outros fabricantes de géis sólidos. Eu começo limpando bem a lâmina da unha para tirar toda a oleosidade. Com a espátula eu venho e afasto a cutícula. Se a sua cutícula estiver muito grudada, você pode utilizar o motor. Com a lixa Boomerang, eu vou criar ranhuras na unha. Estou usando o lado mais fino, que é o 180 da lixa. Movimentos bem leves para retirar apenas o brilho da unha. Higienizo agora com o PrEP para retirar todo o pó. Vou usar um desidratador para regular o pH da unha. Lembrando que você pode usar os produtos da sua preferência, que você já tem bons resultados. Agora eu venho com um prime adesivador.
E vamos fazer uma capa base. É essencial que vocês usem o gel base antes de aplicar o gel sólido. Passe uma camada fina e leve para secar por 60 segundos. Agora com o prep eu vou retirar a goma, a camada de suspensão do gel base, para melhor aderência. Eu vou colocar um pouco de prep dentro desse DAP para a gente conseguir manusear melhor o gel sólido. Agora eu vou escolher o molde, tá? Eu estou usando o molde da Miss Sônia. Esse número é o 6, é o que fica certinho na minha unha. É o molde com curvatura C. Como vocês podem ver, ó, tá bem certinho nos dois cantos. E eu sempre escolho uma numeração maior. Esse aqui é o 5. Dessa forma, a gente não precisa apertar demais o molde sobre a unha, para não ficar fino nas laterais e causar dentes. Agora que a gente já preparou a lâmina da unha, passou o gel base, separamos o molde, vamos começar a aplicação. Pegue uma pequena quantidade do gel sólido. O gel sólido rende muito, gente, então assim, no começo vocês vão pegar uma quantia, vocês vão achar que é pouco e vocês vão ver que é muito. Como vocês podem perceber, eu molhei a luva, ó, ela tá molhada, essa é a única forma que eu consigo manusear sem ele grudar, tá bom? Eu pego, faço uma bolinha, deposito dentro do molde e com um palitinho de madeira, que é meu preferido também, eu molho esse palitinho, porque eu acho melhor para deslizar e modelar. Eu vou fazendo a estrutura agora dentro do molde. Espalhe bem o gel sólido dentro do molde, deixe do tamanho que você deseja essa unha, coloque um pouquinho a mais do tamanho que você vai querer, para você ter uma margem de lixamento. Estrutura bem as paredes laterais. Eu vou pegar mais uma quantidade de gel sólido, acho que isso aqui vai ser muito, mas depois eu tiro, se for demais. Aqui vai ser o ponto de tensão, esse molde ele é bem fundo, a curvatura C, então ele vai um pouco mais de produto do que o outro molde que eu tenho, que não tem quase curvatura. Naquele lá seria bem pouquinho. Observe se tem em torno de 1 milímetro na lateral, para não ficar com falha. Galera, outra vantagem desse gel é que não me deu nenhuma alergia, tá? Eu utilizo a luva porque eu tenho medo do meu corpo acabar desencadeando. Como vocês sabem, eu tenho muita alergia de géis. E esses géis sólidos não me deu alergia nenhuma. Inclusive, eu já usei eles sem luva para fazer algumas artes 3D e não me deu alergia. Mas assim, usem luva, ok? Eu vou retirar um pouquinho de produto onde vai ficar ali próximo à área da cutícula, porque a hora que eu colocar na unha, ele vai acabar descendo um pouquinho do produto. Agora irei posicionar o molde sobre a unha num ângulo de 45 graus, começando de baixo para cima, pressionando levemente. Uma das vantagens do gel sólido é que ele já se fixa a unha quando a gente posiciona, não precisa colocar aquele prendedor ou ficar segurando. Você já pode aproveitar para alinhar, ajeitar a unha certinha e tira qualquer excesso que ficou ali ao redor da cutícula. Como eu disse, eu gosto sempre de estar molhando o palitinho no prep, eu vou ajeitar a parte de trás, espalhar bem o produto e estruturar melhor as laterais. Se você perceber que faltou produto nos cantos onde geralmente cria dente, leva o produto até o canto, preencha ele bem certinho. E leve para secar por 120 segundos. Ele dá uma esquentadinha, mas é bem pouco, nada que você precise ficar tirando o dedo de dentro da cabine. Eu percebi passando a espátula que não curou totalmente, então eu levei por mais 2 minutos na cabine. Agora eu vou retirar o molde. Ó, saiu com bastante facilidade. E olha que linda, gente. Nossa, eu amei essa cor. Muito, muito linda essa cor. Como eu já ajeitei bem tudo dentro do molde, então não tem quase nada de lixamento. Eu vou aproximar aqui para vocês verem uma coisa que eu percebi, que ele fez umas bolinhas ali dentro, e quando eu estava também modelando dentro do molde, eu percebi essas bolinhas. Galera, muitas pessoas relatam que tem problemas com o dente nos cantinhos, e eu vou dar uma dica que pode estar ajudando vocês com isso. Perceba que eu não consigo entrar retinho nesse canto porque a lixa é muito grossa. Se você encaixar a lixa dessa forma, você já consegue ver na imagem que ela entrou nesse ponto. Geralmente é onde trinca e dá dente, e você perde a simetria da unha que já estava perfeita. E qual a solução? Usar uma lixa fininha igual essa, que a gente consegue entrar bem aqui no cantinho. Nesse caso, a lixa ela fica por fora, como você pode perceber, está retinha. Eu fiz uma montagem para vocês visualizarem melhor a diferença de uma lixa fina para uma lixa grossa. Isso faz toda a diferença no acabamento lateral, tá, galera? Conta aí se você tem problema com esses dentes, se você gostou da dica, e vamos continuar com o acabamento.
Agora eu vou estar fazendo um acabamento na área da cutícula, tá? Vocês podem usar a broca que vocês já têm costume. Essa aqui é um pouquinho mais abrasiva, mas como eu trabalho com acrílico e esse gel, ele é um pouco mais duro também que os géis convencionais, então eu prefiro ela. E para tipo soft gel também. Mas você precisa ter um domínio com broca para não danificar o leito da tua unha. Com essa broca flame, eu vou vir acentuando a curvatura, como vocês podem perceber, ficou com excesso de produto nessa ponta. O bom desse molde com curvatura C é que não precisa colocar presilha, então eu não uso presilha porque ele já fica super curvado, lindo. Eu vou passar a broca aqui na parte de trás também, para tirar um pouco de produto, mas era mais ali na ponta que tinha um excesso. Eu tenho a impressão que ele não secou direito, tá? Ele faz assim um pó mais espesso do que o habitual. O gel da Born Pray não faz um pó tão espesso assim. Ele seca bem rápido, ele é bem duro. Olha, não sei se dá para vocês perceber, mas está um pouquinho flexível a ponta. Acredito que não tenha feito a cura total ainda desse produto. Assim, qualquer gel, ele leva 48 horas para, de fato, curar totalmente. Mas, igual eu falei, o da Born Pray, com 60 segundos, ele não fica nada maleável. Aparentemente, eu estou achando fino a lateral, então eu vou medir para ter mais segurança do que não irá trincar. Ó, tá com 1,5 milímetro, então tá certinho. Esse instrumento para medir espessura chama espessímetro. Está bem curvadinho. Para quem ama curvatura, esse molde é tudo. Não tem necessidade de lixar a superfície, então a gente vai vir apenas com uma lixinha bloco para retirar esse brilho da unha, para a gente poder passar o top coat e depois ele não descascar. Agora eu vou higienizar para retirar todo o resíduo de pó. Nesse momento, vocês podem estar retirando a cutícula. Eu percebi que tem um pouco de produto ali ainda, então é importante que não fique nada de produto, pode causar alguma inflamação. Então, na dúvida, passe essa broquinha mais fininha de cutícula para retirar todo o produto. Essa é uma broca chama de cutícula. Vou higienizar novamente, dessa forma eu consigo ver melhor se ficou ainda algum produto na área da cutícula. Eu vou usar a tesourinha para tirar o excesso de cutícula, não tem muito, mas só para ficar com um acabamento melhor. Vou higienizar bem também a parte de trás, a da frente e retirar todo o resíduo que tem nessa unha para a gente poder passar o top coat. Olha só, ficou bem limpinha já, então agora a gente vai passar o top coat nela. Agora eu passo o top coat sobre a superfície com cuidado para não encostar na cutícula. Sela bem as laterais, tá? Passo na parte de baixo também para selar bem esse alongamento e não correr risco de ficar descascando depois. Se você quiser fazer uma esmaltação em gel, depois que você passou a lixinha buffer ou a lixinha bloco, você pode vir com o esmalte gel e depois finaliza com o top coat. Agora eu vou levar na cabine para curar por 120 segundos. E finalizo com olhinho de cutícula. E é isso, galera. Esse foi o testando do gel sólido da Elencolor. Minha opinião sobre esse produto. Eu gostei bastante do resultado dele. Achei essa cor linda, fica com acabamento bem natural. No meio da aplicação e em todo o processo após a secagem, eu tive a impressão que ele não tinha curado o suficiente, mesmo após 4 minutos. Mas como não tem instrução de uso, eu não tenho certeza do tempo correto. Porém, depois que eu terminei, ele está bem duro e nada maleável. Para manusear, eu acho ele menos consistente do que da Born Pray e eu não sinto dificuldade com lixamento, pois eu só trabalhava com acrílico, então eu peso mais a mão e é bem parecido. Nesse aspecto, eu achei esse da Elencolor menos duro para lixar do que o da Born Pray, pois eu tive a impressão dele estar úmido. Quem aí já usou esse e teve essa impressão também? Me conte aí nos comentários. Em aspectos gerais, eu achei uma ótima opção para quem procura um gel nacional. Porém, eu prefiro o da Born Pray, mas é só uma questão particular de gosto mesmo. Os dois são ótimos. O gel sólido, ele parece muito prático de trabalhar e realmente ele é. Porém, você vai ter que aprender a lidar com ele, a manusear, ele exige bastante técnica, vai ter que aprender a controlar produto, como qualquer outra técnica ou produto novo no mercado. O gel sólido, ele tem uma aderência e durabilidade incrível e eu vou deixar uns 25 dias e trago a manutenção para vocês.
Eu tô devendo a manutenção da Born Prairie pra vocês. Foi a manutenção mais rápida que eu fiz na minha vida, mas corrompeu o vídeo, então eu tive que esperar de novo a unha crescer pra fazer novamente manutenção. Mas foi incrível, assim. Em breve eu vou trazer pra vocês, tá bom? Bem, vocês já sabem, eu tô apaixonada por esse produto, estou usando com frequência. E vocês estão usando também? Gostou, não gostou? Me conte aí nos comentários. Ah, e não esqueça de deixar o seu like, né? E é isso, galera. Um abraço e até mais!